Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário também dessa nossa Consulte. E o objetivo do nosso encontro hoje, né, Marcos, é voltar num tema que nós já tratamos lá no episódio 15, que tem a ver com a contabilização e principalmente a tributação no ganho das ações judiciais tributárias, porque naquela época nós não tínhamos ainda um posicionamento oficial. E parece-me que nós temos novidades aí nesse instante, não é isso? Pois é, como você bem disse, Gilberto, tivemos uma novidade exclusiva de um tema chamado a tese do século, que veio aí e veio uma solução de consulta nova, que é essa solução de consulta 308, que saiu entre as várias novidades que tivemos em dezembro, veio essa solução de consulta, que trata sobre a tributação sobre exclusivamente esta tese. Então, Gilberto, hoje nós temos essa situação. Nós temos soluções de consulta tratando como que eu vou tributar ganhos que eu tenha em processos judiciais tributários e como que eu vou tributar o ganho da ação da exclusão. Eles fizeram uma exceção aqui para um determinado assunto. Lógico que o assunto, como já diz, é a tese do século, então o valor é muito grande. Então, por isso, temos essa novidade aqui, como você bem citou. O que acontece, Gilberto? Essa solução de consulta veio tratando dos temas de tributação, tanto de IR, de contribuição, como de PIS e COFINS. Primeiro, vamos tratar do IR contribuição, porque a consulta assim trata. Ela primeiro fala do IR e da contribuição, depois do PIS e COFINS. Então, em relação ao IR e contribuição, primeiro que essa solução de consulta ela vem dizer que o IR e a contribuição, quando eu tenho o ganho nos processos de exclusão de semestre da base do PIS e da COFINS, essa receita ela é tributada em relação ao principal. Então, o principal é tributado. Aí nós temos o ato declaratório normativo 25 de 2003, que trata que realmente este principal deve ser tributado, desde que lá atrás essa despesa de PIS e COFINS, que então ficou a maior, a despesa lá atrás, perdão, agora que vai virar uma receita, se aquela despesa foi dedutível, hoje a receita é tributada. Se lá atrás essa despesa não foi, por exemplo, se eu estiver no lucro presumido, então agora eu não tributo. Então tem que sempre olhar essa situação. Não é todos os casos que eu vou tributar. Eu vou tributar desde que aquela despesa lá atrás, ela foi dedutível, agora torna-se uma receita, então essa receita, para anular aquela despesa maior, ela é tributada. A inovação da consulta, Gilberto, o que eles trouxeram? Porque a regra geral que nós comentamos, a tributação é na primeira compensação. Porque quando eu tenho um processo judicial transitado em julgado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma habilitação e daí eu tenho que fazer a chamada declaração de compensação. E é nesta primeira declaração de compensação que eu declaro os valores e é neste momento que, para fins de Receita Federal, existe a solução de consulta genérica que diz que é na primeira compensação que eu tenho que tributar a receita que eu tenha de um processo judicial transitado em julgado. Ocorre que aqui, nesta solução de consulta 308, para fins da exclusão, eles vêm dizer que se eu tiver uma contabilização em momento anterior a esta declaração de compensação que eu fiz, eu tenho que tributar no momento da contabilização. Ocorre, né, Gilberto, que você como professor bem sabe, inclusive tem decisões judiciais, tanto a nível do Supremo quanto do STJ sobre o assunto, dizendo que os conceitos contábeis e tributários, eles, embora eles tenham uma similaridade, eles não se confundem. E aqui há uma certa confusão, porque a contabilização, as empresas têm que seguir o CPC 25, que trata dos ativos e passivos contingentes.
E esse CPC 25 fala que esse tipo de receita eu tenho que contabilizar quando o crédito é praticamente certo. E como que eu sei se o crédito é praticamente certo? Isso é uma opinião que vem do jurídico patrono da causa. Se o crédito é praticamente certo, eu tenho que contabilizar para fins contábeis. Mas não quer dizer que eu tenha que tributar. Agora vem a Receita, nessa consulta 308, e diz que se eu contabilizar, eu tenho que tributar. Sobre esse mesmo assunto, como nós já comentamos em momentos anteriores, eu tenho questões jurídicas do momento da tributação, que não é nenhum desses que nós comentamos até agora, que juridicamente se defende que seja ou na compensação, que é quando eu tenho ganho efetivo do direito que eu tive, ou até na homologação da compensação, que ocorre tacitamente ou expressamente. E também diz essa solução de consulta que, em relação ao juros Selic, não incide IR e contribuição. Essa é a questão do IR da contribuição. E em relação ao PIS e COFINS, a gente pode até fazer uma coligação assim. Em relação ao IR e à contribuição, eu tributo, se for o caso, como falamos, o principal, e não tributo a receita de Selic, porque assim já decidiu o Supremo que essa receita não é tributada, como já comentamos em momentos anteriores. No caso, o PIS e COFINS é justamente o contrário. Eu não tributo o principal e tributo somente a receita de Selic. Não tributo o principal, é evidente, porque lá atrás, quando houve a despesa de PIS e COFINS a maior, ela não influenciou na base do PIS e da COFINS, que é sobre receitas. Bom, então o PIS e COFINS, o principal, não é tributado, isso está expresso na solução de consulta, e os juros Selic devem ser tributados como receita financeira a 4,65. E também ela fala, a solução de consulta, ela diz que existe a regra de tributar na primeira compensação, mas ela também fala essa situação que tem que, se a contabilização for no momento anterior, eu tenho que tributar no momento da contabilização. Essa é a novidade que a gente trouxe, Gilberto. Você, como advogado, você sabe que esses temas, de repente, eu trazer uma exceção só para um determinado tema em relação aos outros, é muito provável que isso seja questionado para aquelas empresas que tenham algum interesse em questionar, mas vamos ver os próximos passos. Tanto no âmbito do CARF quanto no âmbito judicial, né, Marcos? Você lembrou a questão dos conceitos, e é bom que você diga que o Supremo Tribunal Federal, existe uma certa ambivalência nas decisões. De um lado, aqueles que sustentam o viés civilista, né, segundo o qual o artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional, em que está dito, com outras palavras, que não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. E a legislação societária e contábil é que tem a prevalência, os CPCs, para estabelecer conceitos contábeis. Então, a rigor, qualquer conceito tributário tem que derivar desses conceitos contábeis. Não é à toa que nós dizemos que o direito tributário é um direito de sobreposição ou superposição, né? Um conceito que, na realidade, mostra a sua dependência para a ciência contábil, né? Do outro lado, nós temos uma corrente da influência do direito econômico, que diz que sim, o direito tributário pode ter, sim, conceitos próprios. Mas isso é algo que vai ficar, em primeira instância, para discussão no âmbito do CARF. O CARF nem sempre acompanha ou posicionamento, são órgãos distintos, né, Marcos? Vai haver a discussão aí sobre a prevalência ou não desse entendimento e também, eventualmente, chegar no judiciário. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Por enquanto, fiquem atentos aí aos nossos chamamentos aqui no Momento Consulte, dando seu like, indicando a nossa página e, como sempre a gente lembra, né, Marcos? Sim. Tem aí embaixo o nosso e-mail para quem quiser mandar questões para que a gente possa trazer. Por enquanto, eu me despeço e digo, com todo prazer, um até breve. Valeu, obrigado.